Você já percebeu como uma simples camisa polo pode fazer você parecer um líder respeitado ou apenas mais um cara comum na multidão? Pois é, meu amigo. A polo é uma peça clássica no guarda-roupa masculino, especialmente para nós que já passamos dos 40. Ela promete aquele equilíbrio perfeito entre casual e elegante, entre confortável e profissional. Mas aqui está o problema. A maioria dos homens está cometendo erros graves ao usar essa peça. E isso está destruindo completamente a imagem de autoridade e liderança que eles tanto querem projetar. E olha, não estou falando de detalhes bobos, não. Estou falando de erros que fazem você parecer desleixado, desatualizado ou simplesmente alguém que não se importa com a própria apresentação. E sabe o que isso significa no mundo real? Significa perder oportunidades, não ser levado a sério e ver homens mais jovens assumindo posições que deveriam ser suas. A verdade é que depois dos 40, cada detalhe conta ainda mais. As pessoas te avaliam em segundos, e sua roupa fala antes mesmo de você abrir a boca. Então, se você quer ser visto como o líder que realmente é, precisa dominar o básico. E sim, usar uma polo corretamente é básico, mas poucos fazem direito. Neste vídeo, vou te mostrar exatamente quais são os 15 erros mais comuns que os homens cometem ao usar polo e, mais importante, como evitar cada um deles. No final, você vai saber exatamente como usar essa peça para construir uma imagem sólida de liderança e respeito. Então fica comigo até o fim, porque o último erro da lista é o que mais vejo por aí e pode estar arruinando sua imagem sem você nem perceber. Erro 1. Escolher o tamanho errado. Vamos começar pelo erro mais básico e mais devastador de todos: usar uma polo do tamanho errado. E olha, esse é um problema gigantesco que vejo toda hora. Metade dos homens usa polo grande demais, achando que vai ficar mais confortável ou esconder a barriga. A outra metade usa apertado demais, pensando que vai mostrar o corpo. E os dois estão completamente errados. Uma polo grande demais te transforma instantaneamente num menino usando a roupa do pai. Sabe aquela aparência de quem não se importa? De quem simplesmente pegou qualquer coisa no armário sem pensar? É exatamente isso que você passa. As mangas ficam caindo no meio do braço. O corpo fica cheio de sobras de tecido. E você parece estar nadando dentro da roupa. Isso não é conforto, meu amigo. Isso é desleixo. E desleixo não combina com liderança. Por outro lado, uma polo apertada demais é igualmente problemática. Ela marca cada dobra do corpo, cria aquelas linhas horizontais no peito e na barriga, e faz você parecer que está tentando usar uma roupa de quando tinha 20 anos. Além disso, fica desconfortável, te impede de se movimentar livremente e passa uma imagem de alguém que não aceita a realidade do próprio corpo. Nenhuma dessas opções te ajuda a construir uma imagem de líder respeitado. Então, qual é o tamanho certo? Simples. A polo deve ter espaço suficiente para você se movimentar confortavelmente, mas sem sobras de tecido. As mangas devem terminar no meio do bíceps, nunca no cotovelo. A bainha deve cobrir o cinto, mas não deve descer até a metade da coxa. E o corpo da polo deve seguir seu contorno sem apertar e sem sobrar. Quando você levanta os braços, a polo pode subir um pouco, mas não deve sair completamente de dentro da calça. Aqui está um exemplo prático. Na próxima vez que você for comprar uma polo, experimente 3 tamanhos. O que você normalmente usa, um tamanho acima e um abaixo. Vista cada um, movimente os braços, sente, levante e veja qual oferece o melhor equilíbrio entre conforto e caimento. E não tenha medo de pedir opinião do vendedor ou de levar alguém com você. Às vezes achamos que algo está bom, mas de fora, a perspectiva é completamente diferente. Os benefícios de acertar o tamanho são imediatos. Você fica mais confortável, sua postura melhora automaticamente e sua aparência fica instantaneamente mais profissional. As pessoas veem um homem que se cuida, que presta atenção aos detalhes, que tem controle sobre sua apresentação. E isso, meu amigo, é a base da imagem de liderança. Erro 2. Ignorar a qualidade do tecido. Agora vamos falar de algo que muitos homens ignoram completamente.
a qualidade do tecido da Polo. E olha, isso faz toda a diferença entre parecer um líder e parecer qualquer um. O problema é que muitos de nós aprendemos a comprar roupa pensando apenas no preço. Vemos uma Polo barata e pensamos que estamos economizando, mas a verdade é bem diferente. Uma Polo de tecido ruim vai te custar muito mais caro no longo prazo. Primeiro porque ela dura muito menos tempo. Depois de algumas lavagens, o tecido começa a deformar, as cores desbotam, aparecem bolinhas e aquela Polo que parecia uma barganha vira um pano velho que você não consegue mais usar. Segundo, e mais importante, porque o tecido ruim simplesmente não cai bem no corpo. Ele fica duro demais ou mole demais. Não respira direito. Então você fica suando e desconfortável. E pior, ele não tem aquela aparência de qualidade que transmite seriedade e profissionalismo. Pense assim, quando você vê alguém usando uma roupa de tecido visivelmente barato, qual é a primeira impressão? Seja honesto. Você não pensa automaticamente que essa pessoa não liga muito para a aparência ou que está passando por dificuldades? Pode não ser justo, mas é a realidade. E como líder, você não pode se dar ao luxo de passar essa impressão. Então, qual tipo de tecido você deve procurar? Para polos, os melhores tecidos são o algodão puro de alta qualidade, especialmente o algodão pima ou egípcio, ou misturas de algodão com um pouco de elastano. O algodão puro respira bem, é confortável e tem uma aparência sofisticada. O elastano adiciona um pouco de elasticidade, o que ajuda a Polo a manter a forma e ficar mais confortável. Evite polos feitas principalmente de poliéster barato. Elas não respiram, fazem você suar e têm aquele brilho artificial que grita baixa qualidade. Aqui está como aplicar isso na prática. Quando você for comprar uma Polo, não olhe apenas o preço. Sinta o tecido com as mãos. Ele deve ser macio, mas com corpo. Não pode ser muito fino a ponto de ser transparente, nem muito grosso a ponto de ficar duro. Leia a etiqueta e veja a composição. Procure por algodão de alta qualidade. E sim, você vai pagar um pouco mais, mas pense nisso como investimento. 3 polos de alta qualidade que duram anos e sempre te fazem parecer profissional valem muito mais que 10 polos baratas que você não vai querer usar depois de 6 meses. Os benefícios são claros. Você fica mais confortável o dia todo, sua roupa mantém a forma e a cor por muito mais tempo, e você projeta uma imagem de alguém que valoriza a qualidade e atenção aos detalhes. Essas são características que as pessoas associam automaticamente a líderes. Erro 3. Escolher cores inadequadas. Vamos falar agora sobre cores, porque esse é um erro que pode arruinar completamente o impacto da sua Polo. E olha, não é sobre gostar ou não gostar de uma cor. É sobre entender quais cores funcionam para você, para a sua idade e para a imagem que você quer projetar. O primeiro erro que vejo é homens usando cores muito vibrantes ou chamativas demais. Aquele verde limão, rosa neon, amarelo berrante. Sabe o que essas cores dizem? Dizem que você está tentando chamar atenção desesperadamente. E líderes de verdade não precisam disso. Líderes têm confiança, e confiança se manifesta em escolhas sóbrias e equilibradas. Cores muito vibrantes também podem fazer você parecer mais velho do que é, porque criam um contraste muito forte com a pele e destacam qualquer imperfeição. O segundo erro é o oposto. Só usar cores muito escuras o tempo todo. Preto, cinza escuro, marinho escuro. Sim, essas cores são seguras e funcionam bem, mas se você só usa isso, está perdendo oportunidades de se expressar e de se destacar de maneira positiva. Além disso, cores muito escuras em polos podem passar uma impressão muito pesada, especialmente em ambientes casuais. Então, quais cores você deve usar? Para a base do seu guarda-roupa de polos, aposte em cores neutras e versáteis. Branco, azul marinho, cinza claro, bege e tons de azul médio. Essas cores funcionam em praticamente qualquer situação, combinam facilmente com calças e sapatos e têm uma aparência sofisticada e profissional. Depois de ter essa base sólida, você pode adicionar algumas polos em cores um pouco mais interessantes, mas ainda assim equilibradas. Tons de verde musgo, vinho, marrom ou azul petróleo.
Essas cores adicionam personalidade sem exagerar. E aqui está um detalhe importante. Considere seu tom de pele ao escolher cores. Homens com pele mais clara geralmente ficam melhor com cores mais suaves e frias, como azul claro e cinza. Homens com pele mais escura podem usar cores mais quentes e intensas com facilidade, como marrom e verde oliva. Mas todo mundo fica bem com azul marinho e branco. Então essas são sempre apostas seguras. Na prática, funciona assim. Monte um guarda-roupa básico com pelo menos 3 polos em cores neutras. Essas vão resolver 80% das suas necessidades. Depois, adicione 2 ou 3 polos em cores mais diferenciadas para ocasiões onde você quer se destacar um pouco mais, mas sem perder a seriedade. E evite completamente aquelas cores de brinquedo que parecem saídas de uma loja de roupa infantil. Os benefícios de acertar nas cores são enormes. Você fica mais fotogênico, sua aparência se torna mais harmoniosa e as pessoas te veem como alguém com bom gosto e discernimento. E essas são qualidades essenciais para quem quer ser visto como líder. Antes de continuar com os próximos erros que podem estar prejudicando sua imagem, eu preciso te pedir uma coisa. Se você está curtindo este conteúdo e quer continuar recebendo dicas práticas de moda masculina que realmente funcionam para homens da nossa idade, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo novo. E aproveita e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Eu leio todos os comentários e adoro saber quem está acompanhando. Agora vamos continuar com os erros que você precisa evitar. Erro 4. Usar polo com estampas exageradas. Aqui está um erro que envelhece instantaneamente e tira toda a credibilidade. Usar polos com estampas exageradas ou infantis. E olha, eu sei que você pode gostar de estampas. Todo mundo gosta de um pouco de variedade. Mas tem uma diferença enorme entre uma estampa elegante e uma estampa que te faz parecer um adolescente ou alguém que não sabe se vestir. O problema das estampas exageradas é que elas chamam mais atenção do que você. Sabe aquelas polos cheias de desenhos grandes, personagens, frases engraçadas ou estampas tropicais com flamingos e coqueiros? Elas literalmente gritam por atenção. E quando sua roupa grita mais alto que você, sua presença diminui. As pessoas ficam olhando para a estampa, não para você. E isso é o oposto do que um líder precisa. Além disso, estampas muito joviais ou humorísticas simplesmente não combinam com a seriedade que se espera de um homem maduro e estabelecido. Elas podem funcionar para um final de semana super informal, mas mesmo assim você corre o risco de parecer que está tentando ser mais jovem do que é. E não há nada menos atraente do que alguém tentando negar a própria idade. Então, que tipo de estampa funciona? A regra é simples. Quanto mais discreta, melhor. Polos lisas são sempre a escolha mais segura e versátil, mas se você quer variedade, pode usar polos com pequenos detalhes discretos, como um bordado pequeno no peito, listras finas e elegantes ou texturas sutis no tecido. O importante é que o detalhe complemente sua aparência, não a domine. E nunca, jamais, use estampas com personagens, logos gigantes, frases de efeito ou desenhos chamativos. Aqui está a aplicação prática. Quando você for escolher uma polo, pergunte-se o seguinte: se você tirar uma foto usando essa peça, as pessoas vão comentar sobre você ou sobre a camisa. Se a resposta for sobre a camisa, deixe ela na prateleira. Você quer que as pessoas notem você, sua postura, seu rosto, sua atitude. A roupa deve realçar tudo isso, não roubar a cena. Uma boa regra adicional é a regra dos 3 metros. Se alguém consegue identificar claramente o que está estampado na sua polo a 3 metros de distância, a estampa é grande demais. Os benefícios de usar polos mais discretas são imediatos. Você fica mais versátil, porque peças simples combinam com mais coisas. Você projeta uma imagem mais sofisticada e madura. E você garante que sua personalidade e atitudes sejam o foco, não sua roupa. E isso é exatamente o que diferencia um líder de um seguidor. Erro 5. Não cuidar da gola. Esse erro pode parecer pequeno, mas ele destrói completamente a aparência da sua polo. Estou falando da gola.
aquela parte ao redor do pescoço que, se não estiver impecável, faz toda a peça parecer velha e desleixada. E olha, isso é muito comum porque muitos homens simplesmente não sabem como cuidar corretamente da gola da polo. O problema começa na lavagem. Quando você lava a polo de qualquer jeito, especialmente em água muito quente ou usando produtos muito agressivos, a gola começa a deformar. Ela estica, fica ondulada ou perde aquela firmeza que mantém a forma. E uma gola deformada é impossível de disfarçar. Ela fica torta, caída ou levantada de um jeito estranho. E isso grita descuido. Outro problema é quando a gola fica amarelada ou manchada pelo suor. Isso acontece principalmente com polos brancas ou de cores claras. O suor se acumula na região do pescoço e, com o tempo, mesmo lavando, aquela mancha amarelada aparece. E não tem desculpa que justifique isso. Significa que você não está cuidando direito das suas roupas. E se você não cuida das suas roupas, como as pessoas vão confiar que você cuida de coisas mais importantes? A gola também sofre quando você não sabe passar a polo corretamente. Muitos homens passam ferro direto na gola, sem cuidado, e acabam criando vincos errados ou queimando o tecido. Ou então simplesmente não passam nada e deixam a gola toda amassada. Ambos os erros destroem a aparência profissional. Então, como cuidar corretamente da gola? Primeiro, sempre lave suas polos em água fria ou morna, nunca quente. Use sabão suave e evite alvejantes agressivos. Segundo, quando for secar, não torça a polo com força. Isso estica o tecido, especialmente na gola. Sacuda suavemente e deixe secar naturalmente ou use a secadora em temperatura baixa. Terceiro, se a gola começar a ficar amarelada, trate antes de lavar. Existem produtos específicos para isso. Ou você pode fazer uma pasta com bicarbonato e água, aplicar na gola, deixar agir por alguns minutos e depois lavar normalmente. Quarto, ao passar a polo, comece sempre pela gola. Use o ferro em temperatura adequada para o tecido e passe com cuidado, seguindo o formato natural da gola. Nunca force vincos onde não deveria ter. Na prática, isso significa estabelecer uma rotina de cuidado. Toda vez que você tirar a polo, verifique a gola. Se tiver suor visível, passe um pano úmido antes de guardar. Lave com frequência, mas com cuidado. E sempre passe antes de usar, dando atenção especial à gola. Os benefícios são óbvios. Uma gola bem cuidada mantém toda a polo com aparência nova por muito mais tempo. Você projeta uma imagem de atenção aos detalhes e cuidado pessoal. E isso, somado aos outros acertos, constrói aquela presença de líder que as pessoas respeitam naturalmente. Erro 6. Combinar mal com as calças. Vamos falar agora de um erro que muitos homens cometem sem nem perceber: combinar a polo com a calça errada. E olha, isso pode arruinar completamente até a melhor polo do mundo. Porque no final das contas você não usa apenas a parte de cima. As pessoas veem o conjunto inteiro. E se esse conjunto não faz sentido, toda a sua imagem sofre. O erro mais comum é usar polo com calças muito informais demais. Estou falando de bermudas de praia, calças de moletom ou aquelas calças cargo cheias de bolsos. Olha, esses tipos de calça têm seu lugar, mas não é com polo. A polo tem um nível de formalidade que pede calças à altura. Quando você joga uma polo bonita com uma calça super largada, você cria um conflito visual que confunde as pessoas. Você quer parecer sério ou casual, profissional ou desleixado? Essa confusão mata sua imagem. O outro erro é usar calças formais demais com polo. Aquelas calças sociais de alfaiataria, com vinco marcado e tecido fino. Polo não é camisa social, então ela não combina com esse nível de formalidade. Você fica parecendo que não sabe se vestir, como se tivesse pegado peças de contextos diferentes e jogado junto sem pensar. Então, qual é a combinação certa? A polo funciona melhor com calças de sarja, chino ou jeans de qualidade. Essas calças têm aquele equilíbrio perfeito entre casual e elegante. Elas são confortáveis, versáteis e complementam perfeitamente o estilo da polo. Para situações mais casuais, como um final de semana ou um almoço informal,
você pode usar jeans. Escolha um jeans de cor escura, sem rasgos ou desgastes exagerados, com caimento reto ou levemente ajustado. Evite jeans muito largos ou muito apertados. Para situações que pedem um pouco mais de cuidado, como um encontro, uma reunião casual de negócios ou um evento social durante o dia, aposte em calças chino ou de sarja. Elas têm uma aparência mais polida que o jeans, mas ainda são confortáveis e casuais o suficiente para combinar com polo. Cores como bege, cinza, marinho ou verde-oliva funcionam perfeitamente. Aqui está a aplicação prática. Antes de sair de casa, olhe no espelho e avalie o conjunto inteiro. A calça complementa a polo ou compete com ela? O nível de formalidade é coerente? Se você está em dúvida, a regra simples é essa. Polo pede calça com estrutura, mas não formalidade excessiva. E mais um detalhe importante. A calça precisa estar bem ajustada também. Não adianta nada ter uma polo impecável se a calça está caindo, muito larga ou muito apertada. O conjunto precisa funcionar como um todo. Os benefícios de acertar essa combinação são enormes. Você cria um visual coerente e harmonioso que as pessoas enxergam como sofisticado e equilibrado. E quando sua aparência faz sentido, as pessoas automaticamente confiam mais em você e te veem como alguém que tem controle sobre os detalhes. Essas são marcas de liderança. Erro 7. Negligenciar os sapatos. Agora chegamos em um erro que muitos homens não percebem estar cometendo. Usar sapatos completamente inadequados com a polo. E olha, os sapatos são o detalhe que fecha qualquer visual. Você pode ter a melhor polo do mundo, a calça perfeita, mas se os sapatos estiverem errados, todo o resto desmorona. As pessoas reparam nos sapatos, mesmo que inconscientemente. É um dos primeiros detalhes que indicam o quanto você se importa com sua apresentação. O primeiro erro é usar tênis muito esportivos ou velhos com polo. Aqueles tênis de corrida, com cores berrantes e design ultramoderno, não combinam com o estilo mais clássico e elegante da polo. Eles criam um conflito de mensagens. A polo diz elegância casual, o tênis diz academia, e você fica parecendo que simplesmente calçou o primeiro tênis que encontrou. Tênis velhos, sujos ou desgastados são ainda piores. Eles mostram desleixo puro e simples. Outro erro é usar sapatos formais demais. Aqueles sapatos sociais engraxados, de bico fino, que você usaria com terno. Polo não pede esse nível de formalidade. Você fica com uma aparência estranha, como se estivesse vestido para duas ocasiões diferentes ao mesmo tempo. E tem também o erro de usar chinelos ou sandálias. Olha, eu sei que em alguns lugares isso é normal, mas se você quer projetar imagem de liderança, esqueça. Chinelos e sandálias são para dentro de casa ou para a praia, não para sair por aí usando polo. Eles destroem instantaneamente qualquer tentativa de parecer apresentável. Então, quais sapatos funcionam com polo? A resposta é: sapatos casuais elegantes. Mocassins de couro, sapatênis de qualidade, tênis minimalistas limpos ou sapatos de camurça. Esses modelos têm aquele equilíbrio perfeito. São confortáveis e casuais o suficiente para não parecerem formais demais, mas têm uma aparência cuidada e sofisticada que complementa a polo perfeitamente. Para um visual mais casual, aposte em tênis minimalistas brancos ou em cores neutras. Eles são modernos, limpos e funcionam com praticamente qualquer polo e calça. Só garanta que estejam sempre limpos. Tênis sujo arruína tudo. Para um visual um pouco mais polido, mocassins ou sapatênis de couro são perfeitos. Eles elevam o nível de sofisticação sem serem formais demais. Cores como marrom, preto ou azul marinho são as mais versáteis. Aqui está como aplicar na prática. Mantenha seus sapatos sempre limpos e bem cuidados. Sapato sujo ou desgastado não tem lugar no guarda-roupa de um líder. Invista em pelo menos 3 pares de sapatos casuais de qualidade que combinem com suas polos. E sempre escolha o sapato pensando no contexto. Um almoço de negócios pede mocassim. Um passeio de fim de semana aceita tênis minimalista. Mas ambos precisam estar impecáveis. Os benefícios são claros. Sapatos certos completam o visual e criam aquela aparência polida de pés à cabeça. Eles mostram que você presta atenção em todos os detalhes, não apenas nos óbvios,
E isso é exatamente o que as pessoas esperam ver em um líder. Alguém que não deixa nada passar, que cuida de tudo com atenção. Erro 8. Usar acessórios demais ou de menos. Vamos falar agora sobre acessórios, porque esse é um equilíbrio delicado que muitos homens erram. E o problema pode ser tanto o excesso quanto a falta total. Ambos prejudicam sua imagem, só que de maneiras diferentes. Vamos começar pelo excesso. Alguns homens pensam que acessórios vão fazer eles parecerem mais interessantes ou estilosos. Então eles colocam tudo ao mesmo tempo. Relógio enorme, várias pulseiras, corrente grossa por cima da polo, óculos de sol na cabeça, boné. E o resultado é um visual carregado, confuso, que parece que você está tentando demais. Líderes de verdade não precisam tentar tanto. Eles têm confiança suficiente para serem mais discretos. O excesso de acessórios também pode passar uma impressão de imaturidade, como se você ainda estivesse tentando descobrir seu estilo, experimentando tudo ao mesmo tempo. Além disso, tem o problema prático. Acessórios demais atrapalham. Eles fazem barulho, prendem em coisas, distraem você e quem está ao seu redor. Agora o outro extremo, não usar acessório nenhum. Isso deixa seu visual muito básico, sem personalidade. Você fica parecendo que não fez esforço nenhum, que simplesmente vestiu a polo e saiu. Falta aquele toque final que transforma um visual bom em um visual excelente. Então, qual é o equilíbrio certo? Para polos, a regra de ouro é 1 ou 2 acessórios bem escolhidos, nada mais. O acessório essencial e mais importante é o relógio. Um relógio de qualidade transmite instantaneamente seriedade, maturidade e sucesso. Não precisa ser caríssimo, mas precisa ter uma aparência sólida e clássica. Evite relógios muito grandes ou esportivos demais. Escolha algo com mostrador limpo, pulseira de couro ou metal de qualidade e design atemporal. Um bom relógio com polo é a combinação perfeita. Ele adiciona sofisticação sem exagerar. Além do relógio, você pode usar óculos de sol de qualidade quando estiver ao ar livre. Mas escolha um modelo clássico, com armação que combine com o formato do seu rosto. Evite óculos espelhados, muito grandes ou com cores estranhas. E jamais use óculos de sol pendurados na gola da polo ou na cabeça. Isso parece desleixado. Correntes e pulseiras devem ser usadas com muito cuidado. Se você vai usar, que seja apenas uma peça, discreta e de qualidade. Uma pulseira de couro fina ou uma corrente simples por baixo da polo pode funcionar. Mas se você está em dúvida, não use. É melhor pecar pela falta do que pelo excesso. E esqueça bonés com polo, a menos que você esteja realmente ao ar livre em um contexto super casual. Boné dentro de ambientes ou em situações que pedem mínima apresentação não combina com imagem de liderança. Na prática, funciona assim. Antes de sair, coloque seu relógio. Esse é o básico. Se você vai ficar ao ar livre, leve seus óculos de sol. E pare por aí. Não precisa de mais nada. Se você realmente quer adicionar uma pulseira ou corrente, tire todos os outros acessórios primeiro. Coloque apenas essa peça. Olhe no espelho e seja honesto. Melhora ou piora? Se tiver qualquer dúvida, tire. Os benefícios de acertar nos acessórios são sutis, mas poderosos. Você adiciona personalidade e sofisticação sem exagerar. As pessoas veem alguém equilibrado, que sabe se apresentar sem tentar demais. E isso reflete diretamente na percepção de liderança. Líderes sabem exatamente quando adicionar e quando tirar. Eles entendem o poder do menos é mais. Erro 9. Não ajustar o comprimento das mangas. Esse é um detalhe que parece pequeno, mas faz uma diferença enorme. O comprimento das mangas da polo. E olha, a maioria dos homens nem presta atenção nisso. Eles simplesmente compram a polo, vestem e pronto. Mas as mangas podem estar completamente erradas, e isso afeta toda a proporção e aparência. O problema mais comum é mangas muito longas, aquelas que descem até o cotovelo, ou quase. Isso faz você parecer menor, menos proporcional. As mangas longas encurtam visualmente seus braços e fazem a polo parecer que não é do seu tamanho. Além disso, mangas muito longas ficam balançando, parecem caídas e desleixadas.
E tem o efeito psicológico também. Mangas muito longas passam uma impressão de que você está escondendo algo, que não tem confiança para mostrar seus braços. O outro erro é mangas muito curtas, aquelas que ficam bem no ombro, quase na axila. Isso faz você parecer que está usando uma polo de criança ou que a roupa encolheu na lavagem. Além de ficar desconfortável, porque aperta o braço, também cria uma aparência desproporcional e estranha. Então, qual é o comprimento ideal? As mangas da polo devem terminar exatamente no meio do bíceps. Não mais alto, não mais baixo. Esse é o ponto onde a manga enquadra melhor seu braço, cria uma boa proporção e dá aquela aparência de que a polo foi feita para você. Quando as mangas estão nesse comprimento certo, seus braços parecem mais definidos, mesmo que você não seja musculoso. E a polo ganha um caimento muito mais elegante. Agora, aqui está o problema. Nem todas as marcas fazem mangas no comprimento ideal. Algumas fazem muito longas, outras muito curtas. Então você precisa prestar atenção na hora de comprar. Experimente a polo e olhe especificamente para as mangas. Levante os braços, movimente e veja se o comprimento está certo. Se as mangas forem muito longas, você tem duas opções. A primeira é procurar outra marca ou modelo. A segunda é mandar ajustar. Sim, é possível encurtar as mangas de uma polo. Um bom costureiro faz isso facilmente e não custa caro. Vale muito a pena quando você encontra uma polo perfeita em tudo, menos no comprimento das mangas. Aqui está a aplicação prática. Da próxima vez que você experimentar uma polo, não olhe apenas para o corpo da peça. Olhe para as mangas especificamente. Tire uma foto de lado se precisar. As mangas devem abraçar confortavelmente o meio do bíceps. Se estiverem erradas, não compre achando que vai funcionar. Não vai. Ou procure outro modelo, ou mande ajustar depois. E se você já tem polos em casa com mangas no comprimento errado, considere seriamente levá-las para ajustar. O custo é baixo e o impacto na sua aparência é enorme. Os benefícios são imediatos. Mangas no comprimento certo melhoram completamente a proporção do seu corpo. Você fica com uma aparência mais alta, mais forte e mais equilibrada. A polo parece que foi feita sob medida, mesmo não sendo. E isso transmite aquela mensagem de cuidado e atenção aos detalhes que define um líder. Erro 10. Descuidar da barriga e da postura. Agora vamos falar de um erro que não é exatamente sobre a polo em si, mas sobre como você a usa. E esse erro pode destruir completamente até a melhor polo do mundo. Estou falando da barriga e da postura. Olha, depois dos 40, muitos de nós começamos a ganhar um pouco de peso na região abdominal. Isso é natural, faz parte do processo. Mas o erro é não ajustar sua forma de usar a polo para acomodar essa mudança. E pior ainda é não cuidar da postura. Vamos começar pela barriga. Se você ganhou um pouco de peso, usar a polo para dentro da calça pode não ser mais a melhor opção. Isso pode criar um efeito de marcar demais a barriga, especialmente se você usar cinto. A polo fica esticada, marca cada curva. E em vez de você parecer bem vestido, você parece desconfortável e constrangido. Por outro lado, usar a polo sempre para fora também não é solução. Polo para fora pode funcionar em contextos super casuais, mas em qualquer situação que pede um mínimo de apresentação, deixar para fora passa desleixo. Então, você fica preso entre duas opções ruins. A solução não é apenas sobre como usar a polo, é sobre escolher a polo certa e trabalhar na postura. Primeiro, escolha polos com corte reto ou levemente ajustado, nunca muito justas. O tecido deve ter corpo suficiente para não grudar na barriga, mas não deve ser tão frouxo que crie sobras. E aqui está o segredo. A postura muda tudo. Quando você fica curvado, com os ombros caídos e a barriga projetada para frente, qualquer roupa fica horrível. A polo estica onde não deveria e cria uma aparência desleixada. Mas quando você mantém a postura ereta, ombros para trás, peito aberto e barriga levemente contraída, a mesma polo fica completamente diferente. A postura correta distribui melhor o peso do corpo, alonga sua silhueta e faz a polo cair muito melhor. Aqui está como aplicar isso na prática. Todo dia, antes de sair de casa, coloque sua polo e se posicione na frente do espelho. Primeiro,
Fique na sua postura normal, relaxada. Veja como a polo fica. Depois, corrija sua postura. Jogue os ombros para trás, levante o peito, contraia levemente o abdômen e alinhe a cabeça. Agora veja a diferença. Parece outra pessoa, não parece? Essa é a postura que você precisa manter ao longo do dia. E sim, no começo vai parecer que você está fazendo esforço, mas com o tempo, essa postura se torna natural. E os benefícios vão muito além da aparência. Postura correta melhora sua saúde, reduz dores nas costas, aumenta sua confiança e faz você parecer instantaneamente mais alto e mais magro. Sobre a barriga, se você realmente quer melhorar sua aparência com polo, considere fazer alguma atividade física. Não precisa virar atleta, mas perder alguns quilos e fortalecer a região abdominal faz uma diferença enorme em como qualquer roupa fica em você. E mais importante, melhora sua saúde e qualidade de vida. Na prática diária, trabalhe a consciência corporal. Sempre que perceber que está curvado ou com a barriga relaxada demais, corrija imediatamente. Com o tempo, isso vira automático. Os benefícios são transformadores. Uma boa postura faz você parecer mais confiante, mais forte e mais no controle. Ela literalmente muda como as pessoas te percebem. E quando combinada com as escolhas certas de polo, o resultado é uma presença de liderança que não precisa de palavras para ser reconhecida. Erro 11. Ignorar o contexto da ocasião. Vamos falar agora de um erro que muitos homens cometem sem perceber. Usar polo em situações inadequadas ou usar o tipo errado de polo para a ocasião. E olha, contexto é tudo. A mesma polo que funciona perfeitamente em um churrasco de domingo pode ser completamente inadequada para uma reunião de negócios, mesmo que informal. O erro começa quando você trata todas as polos como se fossem iguais, mas elas não são. Existem polos mais casuais, geralmente com tecidos mais leves, cores mais vibrantes ou detalhes mais descontraídos. E existem polos mais sofisticadas, com tecidos mais estruturados, cores sóbrias e acabamento mais refinado. Usar uma polo super casual em uma situação que pede um pouco mais de seriedade faz você parecer que não entende códigos sociais. Você fica parecendo alguém que não sabe avaliar o ambiente e se adaptar a ele. E isso é o oposto do que um líder faz. Líderes leem o ambiente e se apresentam adequadamente. Do outro lado, usar uma polo muito formal ou sofisticada em um contexto super casual também pode ser problema. Você pode parecer deslocado, como se estivesse tentando demais ou não soubesse relaxar. Equilíbrio é a chave. Então, como escolher a polo certa para cada ocasião? Vamos dividir em contextos. Para situações profissionais casuais, como reuniões informais de negócios, eventos corporativos casuais, ou quando você quer se apresentar bem, mas sem formalidade excessiva, escolha polos em cores sóbrias como azul marinho, cinza ou branco. O tecido deve ser de alta qualidade, o corte impecável e evite qualquer detalhe muito chamativo. Para situações sociais durante o dia, como almoços com amigos, passeios ou compromissos casuais, você pode usar polos em cores um pouco mais variadas, como tons de verde, vinho ou azul médio. O tecido ainda deve ser de qualidade, mas você tem mais liberdade nos detalhes. Para situações muito casuais, como finais de semana em casa, churrascos familiares ou atividades ao ar livre, você pode usar polos mais leves e confortáveis, com um pouco mais de liberdade nas cores. Mas mesmo aqui, evite estampas exageradas ou peças muito largadas. E aqui está o importante. Existem situações onde polo simplesmente não é apropriada. Eventos formais, casamentos, jantares elegantes ou qualquer ocasião que claramente pede terno ou ao menos uma camisa social. Nesses casos, polo é inadequada, não importa quão bonita seja. Usar polo onde se espera mais formalidade mostra falta de respeito pelo evento e pelas pessoas presentes. Aqui está a aplicação prática. Antes de escolher sua polo para qualquer situação, faça uma pausa e pense. Qual é o contexto? Quem vai estar lá? O que se espera em termos de apresentação? E escolha sua polo de acordo. Se você tiver dúvida se a polo é apropriada, provavelmente ela não é. Opte por uma camisa social. Melhor errar para mais formal do que para menos.
Os benefícios de acertar o contexto são enormes. Você mostra inteligência social, capacidade de se adaptar e respeito pelas situações e pessoas. Isso é fundamental para a liderança. Líderes não são rígidos em suas escolhas. Eles são flexíveis e sabem se apresentar adequadamente em qualquer ambiente. Erro 12. Deixar a polo amassada. Aqui está um erro simples, mas devastador. Usar polo amassada. E olha, isso é muito mais comum do que você imagina. Muitos homens simplesmente pegam a polo do armário, vestem e saem. Se está um pouco amassada, eles ignoram. E isso é um tiro no pé da sua imagem. Uma polo amassada transmite imediatamente uma mensagem de desleixo e falta de cuidado. Não importa se a polo é cara, se a cor é perfeita, se o tamanho está certo. Se ela está amassada, tudo isso perde o valor. As pessoas veem os amassados antes de ver qualquer outra coisa. E o que elas pensam? Que você não se importa o suficiente com sua aparência. E se você não se importa com sua própria aparência, por que elas deveriam te levar a sério? O problema é que polos amassam facilmente, especialmente se você as deixa empilhadas no armário ou as tira da secadora e guarda sem cuidado. O tecido de algodão da polo é naturalmente propenso a formar rugas. E uma vez que essas rugas se formam, elas não somem sozinhas. A solução é simples, mas requer disciplina. Sempre passe sua polo antes de usar. Sempre. Não tem exceção para isso. E passar polo não é difícil. Leva apenas alguns minutos e transforma completamente a aparência da peça. Aqui está como fazer direito. Primeiro, ajuste o ferro na temperatura adequada para o tecido. Algodão geralmente aguenta temperatura média a alta. Se tiver dúvida, comece com temperatura mais baixa e vá aumentando se necessário. Use vapor se seu ferro tiver essa função, pois facilita muito o processo. Comece sempre pela gola. Passe dos dois lados, com cuidado para manter o formato natural. Depois passe as mangas, começando pelos punhos se houver. Depois o corpo da polo, frente e costas. Passe sempre no sentido do tecido, com movimentos firmes, mas sem pressionar demais. E aqui está um truque importante. Se você realmente não tem tempo ou paciência para passar polo toda vez, organize-se de outra forma. Quando você lavar suas polos, tire da secadora ainda levemente úmidas e pendure em cabides imediatamente. O peso da água vai ajudar a esticar o tecido e reduzir muito os amassados. Depois, quando a polo secar, ela vai estar quase lisa, precisando apenas um retoque rápido com ferro antes de usar. E sempre guarde suas polos em cabides, nunca empilhadas. Cabide mantém a forma e reduz muito os amassados. Se você não tem espaço para cabides, ao menos dobre suas polos com cuidado e coloque as mais usadas por cima para não ficarem muito tempo pressionadas. Na prática diária, crie o hábito de passar sua polo na noite anterior ou pela manhã antes de vestir. Deixe isso ser parte da sua rotina, assim como tomar banho ou escovar os dentes. Não é opcional, é essencial. Os benefícios são claros e imediatos. Uma polo bem passada parece nova, tem um caimento perfeito e transmite instantaneamente uma imagem de cuidado e atenção. As pessoas veem alguém organizado, que se valoriza, que tem padrões elevados. E essas são exatamente as qualidades que as pessoas procuram em um líder. Alguém que mantém seus padrões altos em todos os detalhes. Erro 13. Usar cintos inadequados. Vamos falar agora sobre um detalhe que muitos homens ignoram completamente: o cinto. E olha, o cinto é um daqueles elementos que, se estiver errado, pode desmontar todo o resto do visual. Por outro lado, quando está certo, ele complementa perfeitamente e fecha o visual com chave de ouro. O primeiro erro é não usar cinto quando deveria. Se você está usando sua polo para dentro da calça, o que é o mais apropriado na maioria das situações, você precisa de um cinto. Sem exceção, polo para dentro sem cinto deixa uma aparência incompleta e desleixada. Parece que você esqueceu de terminar de se vestir. O segundo erro é usar o cinto errado. Cintos muito largos, com fivelas enormes e chamativas, são completamente inadequados com polo. Eles chamam a atenção demais e desequilibram o visual. Você quer que as pessoas vejam você, não sua fivela gigante. Além disso, cintos muito casuais, como aqueles de lona com fivela de plástico,
também não funcionam bem. Eles baixam demais o nível de sofisticação do visual. O terceiro erro é usar cintos velhos, desgastados ou descascados. Um cinto em péssimo estado destrói instantaneamente qualquer esforço que você fez com o resto da roupa. As pessoas veem aquele cinto gasto e pensam que você não se importa com detalhes. E se você não se importa com detalhes na sua apresentação, como vai se importar com detalhes em outras áreas? Então, que tipo de cinto funciona com polo? A resposta é: cintos clássicos de couro, com largura média e fivelas discretas. Nada muito chamativo, nada muito casual. O cinto deve estar em bom estado, limpo e bem cuidado. As cores mais versáteis são marrom e preto. Marrom funciona perfeitamente com calças bege, cinza, verde oliva e jeans. Preto funciona melhor com calças pretas, cinza escuro e jeans escuro. E aqui está uma regra importante. Seu cinto deve combinar, sempre que possível, com seus sapatos. Se você está usando sapatos marrons, use cinto marrom. Sapatos pretos, cinto preto. Isso cria harmonia visual e mostra atenção aos detalhes. Sobre a largura, o ideal é que o cinto tenha entre 3 e 4 centímetros de largura. Nada muito mais largo que isso. E a fivela deve ser simples e discreta. Uma fivela de metal simples, sem gravações exageradas ou logos enormes, é a escolha certa. Na prática, funciona assim. Invista em pelo menos 2 cintos de couro de boa qualidade, um marrom e um preto. Eles vão resolver praticamente todas as suas necessidades. Cuide desses cintos, limpando o couro regularmente e guardando-os pendurados ou enrolados com cuidado. Quando o cinto começar a mostrar sinais claros de desgaste, como rachaduras ou descascamento, substitua. Não tente esticar a vida útil até ele ficar horrível. E sempre escolha o cinto pensando no conjunto, cor da calça e cor do sapato. Esse pequeno cuidado faz uma diferença enorme. Os benefícios são claros. Um bom cinto completa o visual, adiciona aquele toque de sofisticação e mostra que você presta atenção em todos os elementos da sua apresentação. Isso cria uma impressão de alguém organizado, detalhista e no controle. E essas são qualidades que as pessoas esperam ver em líderes. Erro 14. Não adaptar ao clima. Esse é um erro prático que afeta diretamente seu conforto e, consequentemente, sua presença e confiança. Estou falando de não adaptar sua escolha de polo ao clima. E olha, isso pode parecer óbvio, mas você ficaria surpreso com quantos homens ignoram completamente essa questão. O problema acontece de 2 formas. Primeiro, tem os homens que usam polos muito pesadas ou de tecido grosso em dias quentes. O resultado? Eles ficam suando, desconfortáveis, com manchas de suor visíveis na roupa. E não importa quão bonita seja a polo ou quão bem ela sirva. Se você está visivelmente desconfortável e suando, sua presença sofre. Você fica inquieto, irritado e as pessoas percebem. Além disso, manchas de suor na polo são extremamente antiestéticas e passam uma impressão ruim. Do outro lado, tem os homens que usam polos muito finas em dias frios. Eles ficam desconfortáveis também, encolhidos, claramente com frio. E isso também prejudica sua presença. Líderes parecem confortáveis e no controle, não desconfortáveis e sofrendo com o clima. A solução é ter polos adequadas para diferentes condições climáticas e saber escolher qual usar em cada situação. Para climas quentes ou dias de verão, invista em polos de algodão mais leve ou misturas com tecidos tecnológicos que respiram bem e absorvem a umidade. Essas polos mantêm você mais fresco e reduzem muito a transpiração visível. Cores claras também ajudam, pois refletem mais calor que cores escuras. Para climas mais amenos ou dias de temperatura moderada, as polos tradicionais de algodão de peso médio funcionam perfeitamente. Elas são a escolha mais versátil e servem para a maioria das situações. Para dias mais frios ou ambientes com ar-condicionado muito forte, você pode usar polos de algodão mais pesado ou até considerar usar uma peça por cima. Uma polo combinada com um suéter leve ou uma jaqueta casual fica excelente e te mantém aquecido.
Aqui está a aplicação prática. Antes de sair de casa, sempre verifique a previsão do tempo. Não apenas a temperatura, mas também a umidade e as condições gerais. Isso vai te ajudar a escolher a polo certa. Se você sabe que vai passar muito tempo ao ar livre em um dia quente, escolha uma polo mais leve e de cor clara. Se vai estar em ambientes internos com ar-condicionado o dia todo, pode usar uma polo de peso médio sem problemas. E sempre tenha no carro ou na bolsa um lenço ou toalha pequena para emergências. Se você começar a suar mesmo com a polo certa, pode-se secar discretamente antes que as manchas fiquem visíveis. Além disso, considere usar camisetas íntimas em situações onde você sabe que vai transpirar mais. Uma boa camiseta íntima de tecido apropriado absorve o suor antes dele chegar na polo, protegendo a peça e sua aparência. Os benefícios de adaptar sua polo ao clima são diretos. Você fica confortável, e esse conforto se reflete em sua postura, expressão facial e energia. Você parece mais confiante e no controle porque realmente está confortável. E isso transmite autoridade e presença. Ninguém segue um líder que parece desconfortável e despreparado. Erro 15. Comprar. Pela marca e não pela qualidade. Chegamos ao último erro. E esse aqui é importante porque afeta não só sua aparência, mas também seu bolso. Estou falando de comprar polos baseado apenas na marca, sem avaliar a qualidade real da peça. E olha, esse é um erro que vai em duas direções. Primeiro, tem os homens que acreditam que marca cara automaticamente significa qualidade superior. Eles gastam fortunas em polos de marcas famosas achando que estão fazendo o melhor investimento. Mas a verdade é que muitas marcas caras cobram muito mais pelo nome do que pela qualidade real do produto. Você pode estar pagando 5 vezes mais por uma polo, que é apenas marginalmente melhor que uma opção muito mais acessível. Pior ainda, algumas marcas caras têm logos enormes e visíveis na polo, e usar roupas com logos gigantes não transmite sofisticação. Transmite que você precisa da marca para se sentir importante. Líderes de verdade não precisam exibir logos. Eles deixam sua presença e atitudes falarem por si. Do outro lado, tem os homens que só compram pelo preço mais baixo, sem considerar qualidade nenhuma. Eles veem uma promoção, compram 3 polos baratas e acham que fizeram um ótimo negócio. Mas essas polos duram alguns meses, perdem a forma, desbotam e acabam virando panos. No final, eles gastam mais dinheiro substituindo constantemente essas peças de baixa qualidade do que se tivessem investido em menos peças de qualidade superior desde o início. Então, como comprar certo? A resposta é: avalie a qualidade real da peça, independente da marca ou do preço. Aqui estão os critérios que você deve usar. Primeiro, sinta o tecido. Algodão de qualidade é macio, mas tem corpo. Não é fino demais nem rígido demais. Verifique a composição na etiqueta. Procure por algodão de alta qualidade ou misturas inteligentes. Segundo, examine a costura. Costuras bem feitas são retas, firmes e sem fios soltos. Vire a polo do avesso e veja o acabamento interno. Peças de qualidade têm acabamento caprichado mesmo nas partes que não ficam visíveis. Terceiro, teste a elasticidade. Puxe levemente o tecido e veja se ele volta ao normal rapidamente. Tecidos de qualidade têm boa recuperação. Quarto, verifique a gola. Ela deve ser firme, manter a forma e ter bom acabamento. Uma gola mal feita é sinal de polo de baixa qualidade. Quinto, olhe para os botões. Eles devem ser bem presos, feitos de material de qualidade e não de plástico barato. E aqui está o importante. Você pode encontrar polos de excelente qualidade em marcas menos conhecidas e por preços muito razoáveis. O segredo é avaliar a peça em si, não o nome na etiqueta. Na prática, funciona assim. Quando você for comprar uma polo, pare de olhar apenas para a marca ou o preço. Pegue a peça na mão. Examine com cuidado, usando os critérios que eu mencionei. Experimente e veja como ela cai no seu corpo. E só compre se a qualidade realmente justificar o preço, independente da marca. Invista em menos peças, mas de melhor qualidade. É melhor ter 5 polos excelentes que duram anos
do que ter 15 polos mediocres que você vai querer trocar em alguns meses. E evite completamente polos com logos enormes e visíveis. Sua roupa deve complementar você, não competir pela atenção. Os benefícios dessa abordagem são imensos. Você economiza dinheiro no longo prazo porque suas peças duram mais. Você sempre tem uma aparência impecável porque está usando qualidade real, não só nome de marca. E você projeta uma imagem de alguém inteligente, que toma decisões baseadas em valor real, não em aparências superficiais. Isso é exatamente o que define um líder de verdade. Então, meu amigo, esses são os 15 erros mais comuns que os homens cometem ao usar polo e que acabam com a imagem de liderança. Cada um desses erros pode parecer pequeno isoladamente, mas juntos eles fazem toda a diferença entre parecer um líder respeitado e parecer apenas mais um. E a boa notícia é que agora você sabe exatamente o que evitar e como fazer certo. Não é sobre ter o guarda-roupa mais caro do mundo. É sobre prestar atenção aos detalhes, fazer escolhas inteligentes e se apresentar com cuidado. Quando você acerta esses pontos, as pessoas naturalmente te veem como alguém no controle, alguém que merece respeito e atenção. E isso abre portas em todas as áreas da vida. No trabalho, nos relacionamentos, em qualquer situação social. Sua apresentação fala antes de você abrir a boca. Então use isso a seu favor. Revise seu guarda-roupa de polos hoje mesmo. Veja quais peças estão cometendo esses erros e comece a fazer os ajustes. Pode ser que você precise investir em algumas polos novas de melhor qualidade ou simplesmente prestar mais atenção em como usa as que já tem. O importante é dar esse primeiro passo. E aqui vai meu desafio para você. Escolha um desses 15 erros, o que você mais se identificou, e trabalhe para corrigir ele esta semana. Pode ser comprar um cinto melhor, mandar ajustar as mangas de uma polo, ou simplesmente criar o hábito de passar suas roupas antes de usar. Comece com um, domine ele e depois vá para o próximo. Em algumas semanas você vai ter transformado completamente sua apresentação. E agora eu quero saber de você. Qual desses erros você estava cometendo sem perceber? E qual dica foi mais útil para você? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos e adoro trocar ideias com vocês. E se você quer continuar evoluindo seu estilo e sua presença, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até o próximo.